E aí, pessoal, o movimento da janela extra. A gente prometeu que viria com esse conteúdo e nós vamos falar aqui, porque tem algumas curiosidades interessantes para a gente tratar. Não foi só o Grêmio que contratou, não. Muita gente também buscou essa saída para recuperar ou melhorar os seus grupos. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Agora, MediaNet, 100% fibra ótica, internet de verdade. Comprou 600 mega, recebeu 600 mega. E para quem vem aqui no canal do CCD, por R$ 69,90 os 3 primeiros meses. Eu vou repetir, R$ 69,90. Porto Alegre, região metropolitana, interior do estado, entre em contato na descrição do vídeo. Você fala direto pelo WhatsApp da MediaNet e consegue uma condição muito especial para onde você mora, onde você trabalha. Não deixe de ter MediaNet, aqui internet de verdade, 100% fibra ótica. Resolveu o meu problema e vai resolver o seu também. Gente, já estou aqui no local do jogo, olha lá você tem a arena. Estou gravando esse vídeo perto das 13h30 da tarde, mas para falar de algo que não tem a ver com Grêmio e Cuiabá. Porque ontem nós tivemos um dia muito agitado no mercado de transferências. Ontem foi o fim da janela extra. A janela para jogadores que têm contrato ou que tinham contrato nos campeonatos estaduais no Brasil. E se permitiu então que se tivesse do dia 1º ao dia 19, essa chance de se movimentar para outros clubes, e nós tivemos muita gente, são 38 jogadores da Série A que se movimentaram, ou 38 jogadores que foram contratados por times da Série A. Uns da Série B para a Série A, uns da Série A para a Série A, uns da Série C para a Série A, enfim, jogadores sem contrato no regional que teriam que se empregar e por isso se abriu. Na Série A, 38 jogadores. 38 jogadores. Apenas 3 clubes que jogam a Série A não contrataram. 3. E aqui vai um pedido de desculpas, porque ontem eu não imaginei que tivéssemos tantos movimentos em outros clubes. E falei que isso era uma coisa meio emergencial. Mas pelo visto não foi tanto não. Foi mais relacionado a... Tem um número menor de clubes que não se movimentou do que os que se movimentaram. Então, 3 clubes da Série A. O Fluminense não contratou. O Cuiabá, que vai jogar daqui a pouco aqui na Arena, não contratou e que para mim é dos times que vai correr risco de cair. E o outro é o Corinthians, que fez muitas contratações naquele início de temporada. Então, 3 clubes apenas não se movimentaram nessa janela. Nós temos aí os clubes que se movimentaram mais, que é o caso do Atlético Goianiense, que contratou 6 jogadores, que é o caso do Juventude, que contratou 5 jogadores, que é o caso também, cadê aqui o Criciúma, do Criciúma, que contratou 5 jogadores. Fiz algumas anotações aqui para a gente poder discutir. O Internacional, por exemplo, nosso principal concorrente, contratou apenas um, que é o 3º goleiro. Aí o lateral esquerdo, que foi anunciado ontem, não tem nenhuma relação com a janela, porque ele é um jogador sub-20, né? Ele não é um jogador profissional. Então, basicamente, o Atlético Goianiense, o Criciúma, o Juventude, são os clubes que mais contrataram. O Atlético Goianiense com 6, o Criciúma com 5 e o Juventude com 5. E me parece que eles, junto ao Cuiabá, são os principais candidatos ao rebaixamento. Não sei se isso também toca em vocês. O Atlético Paranaense contratou 3 jogadores, tá? Sendo que um é o Nicão, que saiu para o São Paulo, foi para o Cruzeiro e volta para sua casa, porque foi lá que ele jogou bem e aqui que ele volta a jogar bem. O Atlético Mineiro tem uma contratação, o Bahia tem uma contratação, que é o Depena, que praticamente estava jogado lá no Internacional. O Botafogo tem 2, um é o Cuiabano. O Cruzeiro, apenas o Grando. Vitória, que é outro adversário para o rebaixamento lá dos times que eu citei, tem 3. O São Paulo, apenas 1. O Vasco, apenas 1. O Flamengo, apenas 1. O Fortaleza tem um jogador que me incomoda, que é o lateral esquerdo Felipe Jonathan. Depois do Campeonato Paulista, ele deu uma entrevista dizendo que o Grêmio havia feito uma proposta por ele.
e que ali ele havia escolhido permanecer no Santos. Lateral esquerdo, muito bom jogador, ele havia, enfim, gostaria de permanecer no Santos. Pois agora ele foi anunciado pelo Fortaleza. O que houve que o Grêmio não pôde contratar? Felipe Jonathan é muito melhor do que os laterais que o Grêmio tem. O Grêmio, inclusive, vendeu o Cuiabano. Por que o Felipe Jonathan acabou não optando pelo Grêmio e optando pelo Fortaleza? Lembrando que o projeto do Grêmio é melhor, imagino que o dinheiro seja melhor também, e o Grêmio não tem esse jogador. O que faz um jogador como Felipe Jonathan não aceitar uma proposta do Grêmio e aceitar uma proposta do Fortaleza? O que acontece? Para mim, a janela ela se resume a esses movimentos, mas ela tem esse ponto de interrogação. O Grêmio contratou o Rafael Cabral, goleiro, e contratou o Edenilson. Nós falamos muito sobre isso. Poderia ter contratado o Felipe Jonathan. Não contratou por quê? Por que esse jogador não faz parte ou não optou pelo Grêmio? Eu gostaria muito de saber. O Santos não aceitou a proposta do Grêmio. O Santos tem negócios com o Grêmio. O Soteldo veio para cá, o Grêmio tentou. Por que o Grêmio não conseguiu contratar o Felipe Jonathan e o Fortaleza conseguiu? De resto, me parece que foi uma composição, a grande maioria foi em cima de negócios de oportunidade, salvo esses times que precisam fazer negócios e ter mais jogadores, porque tem grupos menores, mas não vejo grandes vitórias e grandes derrotas nessa janela. Vejo muito mais um desespero de composição de grupo, principalmente para alguns clubes, do que propriamente algo que vá agregar grandes qualidades aqui aos grupos de jogadores. Não acredito que isso tenha. Se a gente olhar aqui friamente, a gente vai ver que a grande maioria sequer titular vai ser. A grande maioria. Então, essa é uma análise um pouco mais forte sobre essa janela extra, uma janela que, como eu disse, movimentou praticamente todos os clubes da Série A, mas não fez grandes movimentos. E uma pergunta que fica, eu gostaria muito de saber: por que o Fortaleza consegue tirar um jogador do Santos que jogaria fácil no Grêmio e o Grêmio não conseguiu? E eu não vou nem dizer aqui que o Grêmio não quis, porque o Grêmio quis. Então faltou o quê? Dinheiro ou convencimento? Duvido que o Fortaleza tenha tanto mais dinheiro assim que o Grêmio. César, Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.